E a partir de agora temos um bate-papo espetacular aqui em nosso programa, porque estamos recebendo novamente Antonieta Luiza Costa, que está aqui com a gente mais uma vez, pela segunda vez. Eu quero te agradecer novamente por ter retornado ao nosso programa e sempre nos presentear com todo esse conhecimento que você tem. Estava com saudade, 2 anos já se passaram da primeira vez. Rápido. Nieta, para os íntimos, né? Seja bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer poder falar um pouco, dialogar sobre as nossas pautas, né? Verdade. Nieta, você é professora e ativista do movimento negro. Já veio aqui e transmitiu muita informação, assim, muito pertinente, que nos toca, né? Faz a gente refletir, sabe? Eu acho que é um choque de realidade que a gente percebe que muita gente, aliás, uma grande maioria, desconhece, né, o que é realmente a questão do preconceito no Brasil, como o nosso país é um país despreparado. E chega nesse momento, em novembro, né, nessa data, no feriado da consciência negra, todo mundo começa a se movimentar e por causa da data, trazer essas pautas. Mas, na realidade, é algo que a gente precisa trabalhar mais durante o ano inteiro. Com certeza, né? Nós, do Movimento Negro, nós chamamos novembro do Novembro Negro, né? Esse Novembro Negro, ele é um mês que a gente tira para fazer as nossas reflexões dos avanços, né? O que precisa melhorar, uma análise específica das nossas ações aqui no Brasil todo. Todo o movimento negro, ele faz ações no 20 de novembro, sim, justamente para a gente poder entender até que ponto a gente está em 2023, né? A gente que vem de um país estruturado no racismo, né? Que teve o processo de colonização, de escravização, a gente precisa entender essa perspectiva. Até que ponto a gente conseguiu avançar? O que precisa ser avançado? É isso. Muito, né, Nieta? Precisa muito. Inclusive, até me traz mais uma pergunta, porque eu conversei com você em 2021, foi um bate-papo espetacular, e eu te pergunto, avançamos esses 2 anos que se passaram, como é que está o nosso povo negro? A gente precisa fazer uma análise de conjuntura. Dentro da análise de conjuntura, existem ações que sim, a gente avançou, mas a gente ficou aí com um processo de estagnação das nossas propostas e leis, né? Por exemplo, a Lei 10.639, que é da educação, de obrigatoriedade do ensino da história da África e do povo africano, luta e conquista do povo negro e a contribuição do povo negro na formação do povo brasileiro. Essa lei é de implementação no currículo, né? Essa lei completa 20 anos esse ano. Completou em janeiro 20 anos. E mesmo completando 20 anos, a gente ainda vê aí a falta de um trabalho mais efetivo nas escolas, né? E a gente precisa aí chamar a atenção das secretarias de educação municipais, estaduais, para que a lei seja implementada, porque não é um decreto, não é se eu quero, é uma lei, é necessário e é obrigatório, né, implementar. A gente precisa, as crianças precisam, nós precisamos, né, entender que a comunidade negra está em todos os espaços e as crianças precisam se ver. É uma desconstrução, Nieta? No livro didático. Na verdade, ele vem seguido com vários processos, né? Desconstruir, né, a imagem que foi construída daquele negro escravo, daquela negra que só é ama de leite, empregada doméstica. Parece que o povo negro começou a partir daí, mas tem nada a ver isso, né? Não contam como era antes. Sim, e dizer que assim, os avanços, eles aconteceram, mas nós precisamos ainda de muito, né? De muita consciência. E como diz a Angela Davis, né? A gente não precisa, chegamos aqui e a gente não precisa mais de pessoas que não sejam racistas. Nós precisamos de pessoas antirracistas. O que é uma pessoa antirracista? É uma pessoa que ajuda a combater o racismo. Tipo, não aceita, né? Você está em um ambiente, alguém praticou algum tipo de racismo, você se posicionar contra isso. Isso é ser antirracista. Porque o seu não posicionamento também... Você aquece com aquilo, né? O silêncio, ele diz muita coisa, na verdade. O silêncio dos bons, né? O silêncio fala, né? Sim. E aí, assim,
entender que esse silêncio tem matado. Num país que antes de 23 em 23 minutos morriam-se um jovem negro no país. Hoje, de 4 em 4 minutos, morre-se um jovem negro no Brasil por arma letal. E não somos nós negros que decidimos isso. As pesquisas, elas apontam essa situação gravíssima, né, do genocídio da juventude negra, que a gente já vinha falando há muito tempo, né? Ela aponta também a situação gravíssima das mulheres negras no país. E as mulheres negras, elas estão aí, estão colocando, desde 2015 nós tivemos a Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência pelo bem viver, onde nós levamos mais de 50 mil mulheres para essa marcha. Mato Grosso levou várias mulheres, foram 2 ônibus, foram várias pessoas de avião para lá, para Brasília. Nós fizemos a marcha junto com as mulheres do Brasil inteiro para chamar a atenção, primeiro, né, a marcha chamou Marcha contra o racismo, a violência e pelo bem viver, que é um tema que a gente deixava para trás. A gente ficava no combate ao racismo e a gente não trabalhava o bem viver. Porque a gente precisa primeiro estar viva para poder cobrar essas políticas, para poder chamar a atenção da população. E quando a gente chama a atenção para o bem viver, a gente começa a perceber, né, o quanto as mulheres estão no estado de exclusão. E é desse lugar de fala de uma mulher preta que vive a negritude no seu dia a dia, porque a gente precisa saber quem a gente é. Porque se a gente não sabe, a sociedade sabe, já escolheu o nosso lugar nessa sociedade. Então, e já está tudo rotulado, já né? está tudo rotulado. E eu, Antonieta, eu sou Antonieta, mulher preta, tenho cabelo pichain, tenho nariz chato. Eu sou uma mulher que sou bonita, a minha irmã também é bonita, branca, a minha irmã indígena também, mas a gente não, por isso que eu sempre digo que a gente não trabalha na igualdade, a gente discute as diferenças, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. E se formos falar de igualdade, a gente pode falar na perspectiva dos direitos, né? Sim. Então a gente discute na perspectiva do direito, mas a gente quer a cada dia reforçar a questão das diferenças, porque mesmo eu, Antonieta, mulher preta, eu sou diferente da minha irmã, mulher preta, quilombola, que precisa para acessar os bens de educação, culturais, de saúde, de segurança. Ela precisa andar 30 quilômetros, 20, Nossa. Até chegar numa rodovia para poder ter acesso a esses bens. Então, isso nitidamente nos mostra que nós não somos iguais, nós somos diferentes. E tratar desigual como igual gera desigualdade. Então, eu lembro muito que você falou sobre isso na questão das cotas. Das cotas, na entrevista passada, você falou sobre isso, sobre essa questão. E tem mais uma novidade. Agora, dia 13, teve a renovação das cotas. Olha. Então, as cotas como medida paliativa, ela completa 10 anos, né? E ela precisa ser renovada. Aqui no Mato Grosso, a gente conseguiu renovar na Universidade Federal, já tínhamos conseguido renovar na Universidade Estadual, mas era necessário que o Brasil tomasse posse disso. Porque o que as cotas trouxe? Ele trouxe um novo olhar da universidade pública brasileira. Quando você olha, você vê uma universidade com as suas múltiplas identidades étnico-raciais, você consegue ver a Irmandade Branca, a Irmandade Indígena, a Irmandade Negra. E num país onde nós somos maioria, entrar numa universidade pública e não ver a nossa cara, tem alguma coisa errada. Então, a gente está discutindo aqui oportunidade. Isso. Então, e assim, a oportunidade, ela começa com acesso. E o acesso começa através de cota. Porque a gente tem que partir do princípio das mesmas oportunidades. Eu e você temos as mesmas oportunidades. Nós duas estudamos em escola pública. Nós duas tivemos o mesmo acesso ao conhecimento. O que tinha e o que faltava, nós sabemos muito bem, porque a gente estudou no processo público. Agora, eu vou tratar a comunidade, as pessoas que são desse acesso ao conhecimento, vão competir entre si. Esse outro acesso ao conhecimento também vai competir. E nada mais importante do que tratar a igualdade pela igualdade. E aí a gente está falando de igualdade de direitos. Eu tenho que competir com os meus iguais. Verdade. E quem são os meus iguais? São os alunos da escola pública, que são os meus colegas, que estudaram comigo, que tiveram o mesmo acesso, que os pais também sofrem as mesmas coisas que os meus sofrem, e que nós somos a maioria.
Não dá para ter uma universidade com uma minoria de trabalhadores, porque os filhos dos governantes nascem para ser governantes, crescem na perspectiva de governar. Sim. E o filho do trabalhador nasce com a perspectiva de continuar no trabalho subalterno, sabe? De uma Sim, perspectiva que ainda usam hoje de um trabalho análogo ao escravo, porque recebe um salário bem complicado. Sim, sim. Então é isso, né? E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo sensacional com Nieta. Nieta, você falando sobre isso da questão da cota, hoje em dia você entende que é algo que avançou? Hoje nós estamos representados nessa questão? Na verdade, assim, não só avançou, sabe? Mas é um processo. A cota é medida paliativa. O que é medida paliativa? Ela tem tempo. Ela não é para a vida inteira. Nem a gente quer cota para a vida inteira. Entendi. Ela é para suprir uma necessidade que foi detectada para poder incluir as pessoas que estão excluídas desse processo. E, nesse caso, alunos de escolas públicas e periféricas, comunidade negra, por isso as cotas. Sim. As cotas não é um presente. A cota não é nada que ganhou, porque as pessoas, elas, para entrar na universidade, eu estou em cota, eu quero fazer medicina, eu vou lá. Não. Você vai fazer o vestibular. O vestibular não vai ser fragilizado e nem diferente porque você fez no sistema. É igual, é a mesma pergunta. Uhum. O que a gente discute dentro da média que você vai tirar, você vai trabalhar, porque você também só vai passar se você tirar a nota. Você não vai passar se você zerar, se você não tiver nota, você não vai entrar. O que a gente discute é a permanência desses estudantes na universidade, entendeu? E isso tem dado certo, e eu te respondo dizendo, deu certo, deu, porque as pessoas mesmo entramos por cota, conseguimos acompanhar, que esse é o processo mais difícil, estamos conseguindo acompanhar. Tem alguns alunos que têm dificuldade? Tem. A gente tem dificuldade nas escolas públicas, a gente tem dificuldade nas escolas particulares. Imagina nas escolas públicas com várias deficiências. Nem todas as escolas têm uma biblioteca mais consistente, com livros científicos que dê para estudar, bons livros. Nem toda escola tem um sistema de internet funcionando o tempo todo. Às vezes nem chega o sinal. Nem tem o sinal para fazer a pesquisa. Principalmente as escolas públicas, laboratório de química, de física, né, laboratório de redação. A gente tem que agradecer muito aos nossos colegas, professores, guerreiros, que fazem grupos de estudo e pagam, e eles pagam do próprio bolso o material para aqueles alunos fazerem as aulas. Tem vários professores fazendo isso em várias escolas. Quando chega o Enem, antes do Enem, um pouco antes, para além das aulas, eles montam grupos de redação, grupos de aulas de química, de física. E isso acontece muito. E a gente precisa falar disso, porque os profissionais da educação, muitas vezes, estão lá só sendo massacrados, criticados, principalmente os do ensino público. Sim. E dizer que esses profissionais, eles têm mudado a história da educação brasileira. E aqui não é diferente. Só se você olhar. A gente sempre teve mais pessoas mesmo na educação, né? Quando se trata de educação superior, você vai lá nos departamentos de educação, você encontra muita gente preta, né? Principalmente nos cursos de literatura. Você encontra muito, né? Cursos de educação, seja pedagogia, literatura, você encontra muita comunidade negra. Você encontra menos pessoas nos cursos na área de saúde, na área jurídica, seja medicina, direito. Aí a gente tem que fazer essa reflexão. É porque essas pessoas não sabem, não conseguem? Não, é porque essas pessoas precisam estar no mesmo nível de oportunidade. E hoje você já chega na universidade, você consegue ver esse cenário, e de você ver um cenário diferente. E daqui a alguns anos, eles já começaram a refletir em uma sociedade em que você ia consultar. E aí eu faço uma pergunta, com quantos médicos negros você consultou?
É verdade. É uma pergunta para as pessoas que estão em casa. Quantos médicos você foi no seu posto de saúde, nas clínicas? Quantos médicos você consultou que são negros? Então, assim, essas pessoas, essa comunidade negra não tem capacidade. Por que a gente não... É porque faltava a oportunidade. Faltava a oportunidade do livre acesso, né? De competir com os iguais. E isso não quer dizer que as pessoas que estão lá estão indo à rivalia, não estão conseguindo... Sem merecimento. Sem merecimento. Uhum. E a gente... E é muito perigoso o discurso da meritocracia, porque ele não parte da perspectiva dos direitos, ele não parte na perspectiva do mesmo ponto de partida. Então, a meritocracia é um discurso excludente e, na maioria das vezes, racista, onde a maioria da população, né, que é da periferia, que teria que ter acesso ao ensino gratuito e público, ela tem que ir para uma escola particular. Então, quando eu falo de meritocracia, eu tenho que entender o ponto de partida. Se nós partimos do mesmo ponto, eu estudei na escola particular, você também, eu estou competindo com os iguais. Sim. E se eu estou competindo com os iguais, os meus direitos são os mesmos. A prova de quem está competindo aqui com os iguais, que são os alunos de escola pública, eles conseguem chegar até lá, mas eles estão partindo da mesma perspectiva. Então, não há aí um sistema de privilégios, há um sistema de inclusão, né, e de direitos que a gente nunca tinha acessado. Por quê? Porque era muito natural. É muito natural eu ir num curso de medicina e encontrar todos os alunos brancos, né? As pessoas brancas, porque é muito natural. Parece que esse lugar é para vocês. Esse outro lugar de técnico, de auxiliar, que é muito valoroso, que é muito importante, esse lugar é para vocês. A gente está aqui, mas a gente pode estar aqui também. Então o espaço é para todas nós. Todos e todos podem e tem que ter acesso ao que ele quiser. Ele quer ser médico, ele tem que ser médico. Ele quer ser advogado, juiz, promotor. É um espaço que é público, é um espaço que é para todo mundo. Eu concurso e vou para lá. E essa semana eu estava na Defensoria Pública também conversando e entrou também novos defensores, né, com o concurso, né? E quando eles me chamaram para dialogar, né, com os novos defensores públicos, né? E aí legal, quando você vê... E pessoas também que fizeram o concurso para trabalhar na defensoria, que não são defensores, mas são novos funcionários públicos agora. E você vê pessoas pretas, né? É muito gratificante também. Claro, tem sempre um pouquinho mais de pessoas brancas, mas a gente vê... Já está acontecendo, já está acontecendo, né? A gente está mudando, e uma questão de representatividade. Isso. E nem todo mundo, ele passa por cota, a gente não está discutindo isso. Porque eu fui uma aluna da Universidade Federal que não entrei por cotas, né? Então a gente precisa entender. Então, assim, e muitas que do meu tempo não entraram por cotas. Isso não quer dizer que o meu filho não precise, que o meu sobrinho não precise, que vem no processo de escola pública, que ainda é uma outra luta para a melhoria da qualidade do ensino público, né? E aí, enquanto eu melhoro aqui, eu já vou caminhando aqui, porque eu não tenho esse tempo para esperar. Então, são lutas... Você falou que é uma medida paliativa. Sim, né? Então tem tempo para começar. Enquanto a gente tiver defasagem, enquanto não tiver paritário, vai acontecer cotas. Quando acabar isso, estamos em pé de igualdade. De verdade. De né? verdade. Não só no... a igualdade dos direitos estiverem em prática e vigente, a gente aí sim, aí não precisamos mais de cota. Nieta, você falando sobre a questão dos médicos, você falou, olha, quantos médicos você consultou que eram negros? Me trouxe uma outra questão que você também sempre está aí colocando em pauta, que é a questão da saúde da mulher negra. Que é algo que você vem lutando, na questão da desigualdade também, que tem várias situações que não é igual. E a mulher negra, ela sofre muito na questão da saúde, né? E a Saúde ela trouxe lá atrás, ela disse, por acaso eu não sou uma mulher? Então, a gente precisa entender essa invisibilidade da mulher negra. Como a gente é invisível para o poder público em se tratando de saúde. Né? Eu sempre conto uma historinha de quando eu fui ao médico e ele não olhou para mim. Eu entrei sempre
ele viu, seu nome, tal, o que foi? Ele Aí eu não te relateei. olhou? Não, ele viu que eu entrei, mas Sim. não olhava Não para olhava mim. pra você. O que é? Pode falar. Eu disse, relatei, né? Isso aí alguns anos atrás, Alguns anos né? atrás. Sim. E aí, ele disse, na verdade, eu vou ao banheiro muito, né? E ele disse, infecção urinária já me deu. E me deu o remédio. Prescrição já prescreveu. Aí eu não peguei. Aí ele ficou e eu não peguei. Aí eu não peguei. Durinho. E aí ele teve que olhar para mim, porque as pessoas precisam ver. Sim. Ele ficou segurando e eu não peguei. Aí eu fui lá e aí eu falei assim, eu quero o exame primeiro. Ele falou, não, mas eu tenho certeza que é isso. Eu quero o exame primeiro. Aí ele, mas se você quer, tá aqui, eu vou dar, mas não tem necessidade. E me deu. E eu não tinha infecção urinária. Olha Aí depois só. eu voltei, informei que eu não tenho infecção urinária e pedi um encaminhamento para um urologista. No urologista eu descobri que eu fiz o ultrassom, que eu tenho um distúrbio que chama, tem um nome científico, mas a gente chama popularmente de bexiga nervosa. Então, por isso acontecia isso. A frequência à noite. E também com nervoso, tem um estresse. Agrava. Tem várias coisas. E aí, eu fiquei me perguntando quantas mulheres podem ter tomado o remédio porque falou que era isso. Que não se posiciona. E eu tive a primeira vez infecção urinária no passado, chegando da África, que eu fui à África no passado. Você foi? E aí, fomos apresentar o trabalho do Instituto na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. E chegando, eu comecei a sentir dores e cheguei. Ainda estava em São Paulo, cheguei em Cuiabá, fui direto para o médico. Aí sim. Isso que é. Isso sim. Eu nunca tinha tido, né? Aos 55 anos eu tive a primeira. Eu já tive, é terrível, agora sim, né? é terrível. Então, assim, existe todo esse processo, né? Que aí... Você vê como é que é um massacre, né? Sim. Da mulher. Uma mulher que não tem esse posicionamento, vai lá e toma um remédio. E assim, e para ele, eu sinto que naquele momento era tão natural fazer essa prática que ele não sentiu. Na posição que ele ocupava também uns anos atrás, os médicos, eles... Não foi muito tempo atrás, não, mas não foi muito tempo não, atrás? Não foi muito tempo, não. Mas a prática continua. Sim, entendeu? Hoje, assim, na medicina está mais humanizada, diríamos assim. Mas existe também essa questão do preconceito também. Existe a política de humanização do SUS. E uma política de humanização, ela precisa e é necessário passar pela política do entendimento dos corpos. E os nossos corpos negros são políticos, entendeu? Então eu preciso entender, porque eu preciso entender endemias, preciso entender o que afeta essa população. Eu preciso entender que diabetes tipo B atinge majoritariamente a comunidade negra. Eu preciso entender que algumas situações específicas são frutos também. Cânceres, atinge, por exemplo, a doença falciforme, atinge, né, prioritariamente dos afrodescendentes. Então eu preciso entender que mesmo aquela pessoa tendo uma pele clara, tendo cabelo liso, ela pode, a família dela de afrodescendente, e ela pode ter uma doença falciforme. Então, a gente precisa entender várias coisas. Para isso, o processo de humanização, ele precisa passar pelo processo de conscientização. Então, a gente fala muito em humanização do SUS. O Instituto já fez várias palestras, oficinas e formações na linha da saúde, com o sistema público estadual, municipal, mas mesmo assim, fazendo esse recorte, a gente ainda encontra. Então, isso fica explícito que a luta é diária, é permanente e é contínua. E você precisa realmente estar preparados, né? Como você falou, você precisa entender quem é você. Eu acho que é um exercício que você precisa fazer, quando você se depara com uma situação dessa, você consegue se posicionar, né? E fazer se respeitar, como você, né? Não é todo mundo que é uma nieta, né? Que tem uma bagagem muito grande de informação. E vamos dar mais uma paradinha bem rapidinho, o tempinho da água, mas a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco com esse bate-papo sensacional com Antonieta Luiza Costa.
Nieta, você falou do Instituto, né? Inclusive que você veio e foi para a África através do Instituto. Você falou que o Instituto já tem 21 anos. Sim, o Instituto completou 21 anos esse ano, né? Dia 12 de outubro, completamos 20 anos de atuação no estado de Mato Grosso. Eu já sou um pouco mais velha, que eu venho do movimento negro, né? Então eu tenho 40 anos de movimento, Olha 41 só. anos, estou indo para 41 anos de movimento negro, porque meu pai fundou o movimento negro no país. Olha que legal. Inclusive, então já é algo que você já trouxe num legado do seu já, pai. meu pai já, né, meu pai vem, traz no final da década de 70 as primeiras discussões, ele conhece o movimento negro em São Paulo em 79, que ele foi para o encontro do movimento sindical. Em 80, ele chega imediatamente, começa a fazer as reuniões, isso começa a crescer. Aí o livro de Registro está em 83, a primeira reunião de formação mesmo, né, que foi na cozinha ali da Igreja do Rosário de São Benedito. Os registros apontam da fundação, começa a seguir para os bairros, depois para os municípios, né? Ele morre em 90, né? Basicamente 10 anos depois que começa a luta, ele morre, mas antes de morrer ele conseguiu fazer encontro estadual, encontro nacional. Ele deixou realmente um movimento... Deixou o movimento, deixou com mais de 11 núcleos, deixou um movimento consolidado. Sim. Esse movimento ele continua e diversifica, né? Ele cria ramificações, né? Religiões de matriz africana, quilombola, e a comunidade urbana mesmo, que discute todas as pautas. Então a gente começa a fazer essas reflexões aqui no Mato Grosso, inclusive de primeira mão o lançamento do curta-metragem, né? Geraldo, Um Devir Negro, vai ser agora em dezembro, o lançamento do filme, né? Sobre a vida de Geraldo. Isso aí já sobre é as lutas, do incentivo da lei. Esse da lei de incentivo à cultura, né? E o Instituto, ele vem fazendo essa aí. E o Instituto que está fomentando, ele traz várias situações para que a comunidade possa ter o acesso. A gente busca mecanismos para que a sociedade, né, ela possa entender o nosso lugar, o lugar de todos nós, mas principalmente o nosso lugar de fala, né? Qual o nosso lugar de fala? Então, eu como mulher negra, como cidadã, eu tenho o meu lugar de fala, e esse meu lugar de fala, ele precisa ser respeitado. Com certeza. Né? Então, assim, a gente precisa entender esses espaços, porque a gente fala muito em viver harmonicamente, mas o que eu faço para isso? E o Instituto, ele vem crescendo, ele vem se projetando dentro de uma perspectiva que o trabalho traz isso. As pessoas sempre falam, olha, vocês cresceram, eu vejo vocês isso, eu vejo vocês em vários lugares, né? São várias ações. O que traz isso, o que fez do Instituto ser o que é hoje, né? Com premiação nacional, né? Sendo considerado de utilidade pública municipal, com o prêmio 2022-2023 de direitos humanos, né? Com prêmio de impacto social, com várias outras premiações e ações, parcerias com defensoria pública, com instituições públicas e privadas para a mudança de uma sociedade que é racista, é machista e excludente. Nosso país é. Nosso país é. E aqui no Mato Grosso também é muito acirrado, é muito difícil, né? Ser mulher, ser preta e estar no Mato Grosso é muito complicado. Então a gente precisa aí fomentar ainda essas pautas. E o Instituto tem feito isso. Maravilha. E esse é muito legal. E a gente, inclusive, por conta disso, nós apresentamos o Instituto no encontro, né? No 14º Encontro das Mulheres do Mundo, né? Olha. Aconteceu em 2022, em setembro de 2022, na África, em Moçambique, porque a África tem 54 países, né? E foi legal que foi em Moçambique, que é um país que fala a língua portuguesa, né? Olha. Então o Instituto foi para lá, apresentou o trabalho, pudemos fazer algumas trocas, porque a gente foi primeiro para Joanesburgo, né? E aí a gente pôde, essa vontade de conhecer, né, a história do Mandela, né? E a gente precisa voltar. Mato Grosso precisa, como o Brasil todo faz isso, nós também precisamos inserir o nosso estado e conhecer as nossas raízes, sabe? Isso. Por que não? Por que não? Porque não é... Eu sempre digo assim, ontem eu até estava falando sobre isso com um grupo que foi na sede do Instituto. Não é natural as mulheres pretas saírem em viagem posterior. Não é natural é natural eles verem todo
todo mundo. Eu lembro que ano passado, eu fui no encontro da Articulação das Mulheres Negras Brasileiras. Nós tivemos a reunião nossa, né, da Articulação Nacional das Mulheres do Brasil, e depois a gente foi para o encontro das mulheres latino-americana e caribenha, né, no Julho das Pretas, né, que 25 de julho é Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe. E aí a gente fez um encontro seguido do outro. Nós saímos, foi em Salvador, e já fomos para a Costa do Sauípe, para o encontro, saímos do encontro da MNB, da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, e fomos de lá, fomos para lá mesmo, na Bahia, a gente foi para a Costa do Sauípe, em Salvador. A Costa do Sauípe tem uns resorts, né? Sim, eu sempre conheço, você conhece a Costa do Sauípe? A gente foi para a Costa do Sauípe. Uma delícia, e aí maravilhoso. a gente ficou, e tinha um encontro, porque tinham muitas pautas. Nós tínhamos mulheres da América Latina, do Caribe e África. Então a gente tinha pautas imensas, a gente ficou, eu pude ficar 5 dias, mas eram 7 dias na Costa do Sauípe. Uma troca muito e grande. aí eu conversando com uma pessoa aqui, dizendo, você estava? Eu falei, não, esse 20 de novembro do ano passado eu não pude estar aqui. Esse ano, graças a Deus, eu estava, gente, foi muito legal. Aí ela disse assim, esbanjando dinheiro, vocês estão esbanjando dinheiro, né? Da onde que vocês acharam tanto dinheiro para poder ir para a Costa do Sauípe? Aí você vê como que o racismo, sabe? Se eu pegar um grupo de mulheres brancas para ir para uma farra, é tudo natural, é normal. Mas quando tem um encontro que a gente que tem que ter um projeto, tem um programa das mulheres brasileiras para reunir com as mulheres, com outras mulheres, um esforço imenso, porque não é fácil da gente sair de casa, para deixar sua casa, deixar sua família, organizar para passar uns dias fora, para discutir políticas públicas de mudança e ações afirmativas de mudança da nossa situação no mundo, porque são mulheres que tudo que a gente vivencia aqui, as outras mulheres negras nos outros países também. E aí as pessoas acham isso, sabe, coisa do outro mundo. Por que que elas foram? E quero dizer que a gente foi e a gente vai voltar. Mais vezes, porque a gente merece. Voltar, e isso, e aí, entrando na saúde que você me perguntou, isso é saúde mental. Perfeita. E isso é poder dar o direito. A gente também precisa discutir e ter um direito de lazer. A gente não pode ficar 3 dias no encontro só discutindo, desgastando. A gente precisa também trabalhar a saúde mental. A gente precisa escutar uma boa música, a gente precisa dançar, a gente precisa escutar poemas, a gente precisa esperançar, a gente precisa aquilombar, né? A gente precisa fazer essa troca de conhecimento, mas fazer também essa troca de afeto, porque a falta de afeto é o que o povo negro vive. Na verdade, o povo brasileiro, o povo mundial já vive a falta do afeto, né? Sim. Então a gente tem que trabalhar, puxar mais o lado da afetividade, né? Mas para ter afeto é necessário. Não tem afeto quando se tem racismo. Não existe. Se está brincando, não é brincadeira, e está usando o racismo como fonte, não é brincadeira, é racismo. A gente tem que entender o que é arte e o que é racismo, o que é brincadeira e o que é racismo. É meu amigo, ele é meu amigo, e aí eu coloco ele em situação de discriminação. Ele é meu amigo, olha aquele preto safado, e aí eu uso adjetivos que colocam a pessoa em inferioridade, né? Sim. E aí eu faço outra reflexão para as pessoas que estão em casa, né? Como que é a sua visão quando você está assistindo uma televisão? Né? O que você escuta? Você não escuta mais, não tem então mais racismo? E quando você vai no estádio e vê um dos maiores jogadores brasileiros, como o Vini, sendo chamado de macaco o tempo todo, mas você contribui com isso também? Então, é uma situação que vem sendo corriqueira, né? E a gente não precisa ir longe, aqui nas escolas, quantas escolas nós do Instituto recebemos pedidos para ir lá por conta da discriminação, por conta do cabelo, principalmente o cabelo. O cabelo é um dos instrumentos maiores de discriminação racial, ainda né? Porque é o que nos identifica.
sabe? O meu cabelo me identifica como uma mulher preta. Sim. A minha pele também. Mas mesmo as mulheres que têm a pele mais clara que a minha, elas têm o cabelo pichain, elas se identificam. Então o cabelo é a fonte de te identificar. E na maioria das vezes, muitas mulheres, elas alisam o cabelo, elas querem transformar, porque aquela identidade preta, ela não quer ser negra, porque ser negra é ruim. É doloroso. É doloroso. Sim. Então ela prefere ser qualquer coisa, sabe, menos negra. Então, e dentro da negritude tem o moreno claro, o marrom bombom, de todas as cores. Então a gente e a gente pode sim, quero dizer que a gente pode alisar o cabelo sim, porque o cabelo é meu, eu faço o que eu quiser. Mas o cabelo é muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já teve histórico de mãe alisando o cabelo de criança de 3 anos, por conta do racismo. E isso é perigoso, é doença, pode até matar. Já tivemos nesse longo da caminhada vários relatos que nos preocupam. Por conta do que aquele ser humano vai crescer. E o silenciamento também. As mulheres não querem falar, com medo da represália, com medo de outras coisas. Então, o silêncio é uma das maiores violências que é cometida como ser humano. E nós, mulheres, somos muito silenciadas, né? E quando se é mulher negra, o silêncio, ele duplica. Você é mulher negra de periferia. Lógico. Então, assim, a gente precisa entender. E as mulheres que têm voz, porque o racismo não é um problema nosso, é um problema da Irmandade Branca. E quem resolve o racismo são a comunidade branca. São eles que têm que vir à tona, são eles que têm que falar, não faça isso. Eu não concordo com isso. Se a pessoa é racista, porque a gente não muda a cabeça do racista tão fácil. Às vezes, ele está cometendo um ato de racismo porque ele cresceu numa estrutura que o permite fazer isso, e que o incentiva a fazer isso, e ele já gosta. Agora, às vezes, ele só está ali porque ele achou que ele acha que também aquelas pessoas são inferiores, porque por algum momento alguém disse isso para ele e ele captou. Foi aquilo que ele conheceu, né? Quando ele começa a conhecer a verdadeira história e não tem outro caminho, o caminho é a educação, o caminho é o conhecimento, e aí sim ele começa a mudar. Porque a gente não quer que ninguém goste da gente, não. Eu também não quero que ninguém me ache bonita, porque ninguém é obrigado a nada. Mas as pessoas têm que me respeitar. Perfeito. Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou, né? Respeito a minha beleza preta, o meu jeito de falar negro, o meu jeito de sorrir preto. E a gente precisa sorrir mais. A gente precisa falar mais. Ter essa coisa. Ter orgulho, né? Mulher fala pra caramba. Eu tenho aquele estereótipo. Poxa, a Anitta fala, cara. Então. Hoje eu falei, eu vou conversar com ela. Fala demais, que maravilha, mas é tão bom te ouvir. O silêncio é uma das armas que usaram pra gente. Gente educada tem que ficar quieta, tem que ser oprimida, vai morrer por causa disso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o silêncio. Você não pode falar muito, fica mais silêncio, fica na sua, que você vai conseguir chegar mais longe, sabe? Mas a gente tem muitas mulheres morrendo por conta desse silêncio, que ela passou anos silenciada e aí ela morre. E as que se libertaram dessa regra que não é nossa. Porque a regra, não existe regra para a felicidade. A regra para a felicidade é o respeito. Não existe um limite. Eu posso rir só até aqui, eu não posso rir daqui para lá. Sim. Eu posso falar só até aqui, daqui para lá eu não posso falar. Sabe? Tudo tem que ser feito dentro do limite do respeito. O único limite é o respeito. E quando a gente senta, as mulheres sentam para conversar e dão gargalhada, tem gente que incomoda. Incomoda porque a alegria muitas vezes incomoda o outro. A luz, né? Porque a gente tem que entender que existe luz e existe trevas, né? Existem coisas ruins que as pessoas não conseguem. E a gente é luz, a gente é vagalume, e quem está nesse processo, ele vai seguindo, né? Ele quer seguir aquelas pessoas. Então, quando as pessoas querem estar com a gente, felicidade, não gaste seu tempo com o que não vai te respeitar, com o que não vai te valorizar, com o que não vai te fazer bem, entendeu? Porque, primeiro, que a gente não muda no conforto, não se faz revolução no conforto. É necessário, para tudo que a gente faz, um esforço. Você estava me dizendo que você agora é mãe. Que lindo isso! Mas também a gente deixa o bebê em casa e tem que vir trabalhar. Sim. E nesse trabalho... E tem que vir, né? É necessário e preciso, porque a gente
gente acha tão comum o homem largar a criança desde que nasce, ele vai trabalhar todo dia, mas é tudo muito normal. E a mulher, você deixou? Como que você vai voltar a trabalhar tão pequeno? Sim. Não, são essas estruturas. Verdade. Ele não deixou de ser meu filho, não deixou de ser minha filha, e eu não deixei de amar do mesmo jeito. E o meu trabalho é justamente para que o meu filho, para que a minha filha, ele tenha novo acesso, ele tenha uma mãe que está antenada, que consegue levar ele para outros caminhos. E isso é muito legal, né? É isso aí, é a minha voz, é tudo que você falou. Nieta, olha, conversar com você é uma aula, né? Eu estou aqui tendo uma aula e eu agradeço muito pelo seu tempo, por você ter voltado aqui em nosso programa e nos presenteado com seu conhecimento, com a sua vivência, com o seu jeito pra cima, alegre, que nos contamina, viu? Obrigada e espero que você retorne mais vezes aqui e não demore 2 anos, por favor. Com certeza. Quero dizer que é sempre muito bom poder falar com você, porque assim, você tem uma beleza natural. E quando eu digo beleza natural, não é o que você aparenta, porque você é uma mulher realmente linda. Mas você tem... o que a gente discute muito da beleza é a áurea. É o que a pessoa traz, né? Então a gente tem que discutir a beleza na perspectiva da áurea. E também é muito prazer estar aqui com você. Quero convidar as pessoas para irem à Casa das Pretas, acessarem o nosso... Casa das Pretas, fazer uma visita. Vai sim. Vamos marcar? Vamos mostrar a Casa das Pretas? Vamos sim. Ai, @ Casa das Pretas, @ Instituto de Mulheres Negras. Acompanhe, siga a gente no Instagram. Janeiro vem novas inscrições para os cursos de língua estrangeira, para as oficinas que a gente vai ter com as mulheres. Então sigam a gente nas nossas redes e vem conhecer em frente à Praça da Mandioca. A gente tem a Afroteca. O espaço não é porque é nosso, mas é um espaço magnífico. Ai, que maravilha. Eu quero mostrar. Dessa vez vai sair, Nieta. Vai sair. Vamos marcar. Vamos marcar, Nieta, sim. mais uma vez, uma honra estar com você e até a próxima. Até. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube. Este programa, este bate-papo fantástico com a Nieta já está lá à sua disposição. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.